Nosso estudo nessa manhã será a respeito da congregação cristã no Brasil. As seguintes fontes foram usadas. Por que é importante isso? Porque as pessoas às vezes dizem, você está falando do que você não sabe. Então a melhor coisa é sempre nós irmos nas fontes oficiais para que nós possamos responder que estamos falando com conhecimento de causa. Então, nós utilizamos para esse estudo os 12 pontos de doutrina da CCB, daqui em diante esse é o nome que nós vamos dar, Congregação Cristã do Brasil. Esses 12 pontos são chamados pontos de doutrina e da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós usamos o Estatuto da CCB, que é válido para todas as igrejas dela no território nacional, o site da CCB na internet, a biografia de Luiz Francescon, que é o fundador da igreja, que foi escrita por Itamar Bueno Coutinho, e informações de ex-membros da CCB, com os quais nós temos conversado em diversas partes do Brasil. Por que estudar a Congregação Cristã do Brasil? Primeiro, por causa do seu tamanho. Apesar dela não manter o registro do número de membros e somente de batismos feitos, a estimativa no último censo religioso no Brasil é que ela contava com mais de 2 milhões de membros, cerca de 20 mil templos espalhados por todo o território brasileiro, de acordo com o relatório de 2019. Em 2010, ela já era a terceira maior denominação protestante no Brasil, em termos de número de pessoas batizadas. O estado de São Paulo é quem lidera em número de casas de oração, esse é o nome que eles dão às igrejas, casas de oração e de batismo. Depois vem Minas Gerais e Paraná. Segunda razão para estudarmos a CCB são as suas reivindicações. Ela entende ser a única obra genuína de Cristo no Brasil. Acreditam ser o remanescente da Igreja dos Apóstolos. Defendem a contemporaneidade de revelações diretas da parte de Deus e faz severas críticas às denominações históricas tradicionais, especialmente porque têm pastores pagos, porque são instituição, porque estudam teologia, porque são formais e não têm revelação direta da parte de Deus. A terceira razão para nós estudarmos essa igreja é o êxodo atual dos seus membros. Nos últimos anos, principalmente após a pandemia, muitos membros deixaram a CCB e migraram para igrejas evangélicas tradicionais, históricas e reformadas. Para os membros da CCB, o que importa no culto é sentir a presença de Deus. Portanto, há um forte elemento presencial. O que importa é sentir a presença de Deus e não necessariamente ser instruído ou doutrinado a respeito do que a Bíblia diz. Por isso, quando a CCB passou a transmitir os seus cultos online durante a pandemia, coisa que nunca tinha feito, muitos membros perderam o interesse pela igreja, porque o que interessava era estar presente no culto e sentir a presença de Deus, ter aquela experiência. Uma vez que isso cessou por conta da pandemia, muitos perderam o interesse em assistir os cultos online e simplesmente abandonaram a denominação. A quarta razão pela qual estudar a CCB é a decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil de considerá-la igreja não evangélica, se a gente quiser usar um outro termo, considerar como uma seita. Isso aconteceu o ano passado no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana em Cuiabá. A IPB determinou ainda que membros oriundos da CCB nas igrejas presbiterianas fossem recebidos por meio de pública profissão de fé e batismo. Então, se vem da CCB, tem que ser batizado depois de fazer a profissão de fé. Vamos para um pouquinho da história da CCB, então. O imigrante italiano aos Estados Unidos, Luigi Francescon, teve um papel crucial na fundação da CCB. Ele foi originalmente evangelizado nos Estados Unidos, quando chegou lá em Chicago, em 1890, por um presbiteriano, um italiano presbiteriano. Mas ele só aceitou o evangelho em dezembro de 1891, um ano depois.
Em março do ano seguinte, ele se tornou membro fundador da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, onde foi eleito diácono e depois presbítero. Ancião, na verdade, é o nome que eles davam. Mas em 1903, ele teve uma experiência que marcou a sua história e a história de muita gente. Ele diz que estava lendo no seu quarto Colossenses 2, verso 12, onde o apóstolo Paulo diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Francescon afirma que ouviu a voz de Deus por 2 vezes, audivelmente, cobrando a ele o batismo por imersão. Deus 2 vezes disse a Francescon, ele ouviu, quando ele estava lendo Colossenses 2, você tem que se batizar por imersão, você tem que se batizar por imersão. Apesar do verso não mencionar explicitamente a forma de batismo, Francescon decidiu, após 9 anos de relutância, ser batizado por imersão. E isso aconteceu provavelmente no Lago Michigan, pelo pastor presbiteriano Giuseppe Beretta, que era pastor da igreja presbiteriana italiana que eles fundaram, e que àquela altura já tinha se batizado por imersão também. Depois do batismo, Francescon e aqueles que o acompanharam na decisão de se batizar por imersão saíram da igreja presbiteriana italiana e fundaram um grupo livre que batizava somente adultos e por imersão, que ficou conhecido mais tarde como Assembleia Cristã Italiana de Chicago, que é a semente da Congregação Cristã do Brasil, que tem seus inícios lá nos Estados Unidos a partir da conversão desses italianos. Em 1907, Francescon teve contato com a Missão Pentecostal de Chicago. Isso aqui é muito importante. Essa missão, liderada por William Durham, tinha origem no chamado Avivamento da Rua Azusa. O Avivamento da Rua Azusa é aquele evento no início do século passado, de onde surgiu as denominações pentecostais, Assembleia de Deus e várias outras, vieram desse avivamento, não é? Dessa experiência na Rua Azusa. Aquele acontecimento da Rua Azusa era marcado pela experiência do batismo com o Espírito Santo, com comprovação de línguas estranhas. Francescon começou a participar desses cultos e, posteriormente, ele e os seus amigos tiveram uma experiência que identificaram como sendo o batismo com o Espírito Santo, passando a falar em línguas. Primeiro foi a esposa de Francescon, depois ele, alguns dias depois. O contato inicial de Francescon com o Brasil se deu por volta de 1910, numa viagem de trem que ele fez pela estrada de ferro Sorocabana. Isso foi no estado de São Paulo, interior de São Paulo. Não é claro para mim porque é que ele foi até lá, muita coisa não se sabe a respeito da vida dele, mas o fato é que ele estava indo em direção a Sorocaba por volta de 1910 e lá ele descobriu durante a viagem uma comunidade de italianos em Votorantim. Então, Francescon compartilhou o que ele chama a semente da nova religião com esse grupo e deixou lá um inário e uma Bíblia. Muitos começaram a seguir os ensinos de Francescon e isso fez com que eles entrassem em conflito com os diretores da fábrica da Votorantim, até hoje existe, não é? De forma que eles se reuniu dentro da fábrica, mas por conta de conflitos com a direção, eles tiveram que sair e fundaram então a igreja fora da vila. E ela foi chamada inicialmente de Igreja dos Glórias, pela ênfase que eles davam a essa expressão. De Votorantim, a igreja se espalhou para Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora e outros locais semelhantes. Francescon nunca morou no Brasil, isso é interessante, mas ele visitou o país 11 vezes entre 1910 e 1948, totalizando cerca de 10 anos de estadia. Nessas viagens, ele ia pelas casas de oração e instruía os adeptos.
Como eu disse, originalmente esse movimento, que era um movimento pentecostal entre os italianos, foi chamado Igreja dos Glórias. Em 1922 foi conhecido como Congregação Cristã. Em 1928 foi oficializado como Congregação Cristã do Brasil e agora, recentemente, em 1962, registrou o nome como Congregação Cristã no Brasil. A essa altura é importante notar que, apesar da origem pentecostal do movimento, a CCB se distancia das igrejas pentecostais. Ela não se considera como parte do movimento pentecostal, mas alguma coisa inédita e diferente que Deus fez e está fazendo. Então, isso é um pouco da história da CCB. Ela cresceu muito em São Paulo, Paraná, em Minas, mas em todo o Brasil, apesar de que a concentração é nesses estados, mas você encontra em todo o Brasil as chamadas casas de oração da Congregação Cristã do Brasil, que muita gente chama da Igreja do Véu, porque a mulher é obrigada a usar o véu nessa igreja. Bom, as principais crenças e práticas da Congregação Cristã do Brasil. Eu vou elencar aqui os 12 pontos de doutrina que eu já mencionei e que foram definidos em 1927, lá em Niagara Falls, nos Estados Unidos, pela Convenção da Igreja Cristã Italiana, que é a igreja de onde procede denominacionalmente a Congregação Cristã do Brasil. Eles definiram 12 pontos de fé e que são adotados por todas as igrejas da CCB. E nós vamos ver que são bem evangélicos em parte, porque a CCB se encaixa numa categoria de seita que é diferente dos Mormons, por exemplo. Os Mormons, eles vão diretamente negar os pontos centrais da doutrina bíblica. Eles negam a divindade de Cristo, eles negam a Trindade, eles negam a salvação pela graça. Então, antigamente era mais fácil você identificar uma seita. De cara, ela negava um ponto central da doutrina bíblica. A CCB afirma muita coisa que nós afirmaríamos. Eu vou ler aqui para vocês. Acredita que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, note, guarde essa palavra contém aí. Acredita que a Bíblia Sagrada contém a palavra infalível de Deus e que é a única regra de fé e prática. Acredita em um único Deus eterno, de poder infinito, Criador de tudo, em cuja unidade estão o Pai, Filho e Espírito Santo. Acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, a palavra encarnada, possuindo duas naturezas, divina e humana, sendo o único Salvador. Acredita na existência pessoal do diabo, seus anjos, que serão punidos eternamente. Acredita que o novo nascimento e a regeneração são recebidos pela fé em Jesus Cristo. Acredita no batismo na água, imersão, com uma só imersão em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredita no batismo do Espírito Santo, manifestado através de línguas. Acredita na Santa Ceia como ato de memória da traição e sacrifício de Jesus. Acredita na necessidade de se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Acredita que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e que a oração em fé pode trazer a cura. A unção feita pelo ministério dos anciãos também é divulgada como tendo poder salvífico. Caso o enfermo morra após a unção, todos os seus pecados foram perdoados. Há vários testemunhos de pessoas que foram curadas após a unção dos anciães. Eu estou usando a palavra anciães porque eles usam as duas coisas, anciãos e anciães, não é? E parece que os dois plurais são admissíveis. Acredita na segunda vinda de Cristo, onde os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos que estão vivos. E acredita na ressurreição corporal dos mortos, onde os justos irão para a vida eterna e os injustos para o tormento eterno. São estes os 12 pontos de doutrina da CCB. Alguns deles bem evangélicos, com os quais nós não teríamos dificuldade, outros já são bastante polêmicos e bem exclusivos dessa denominação. A segunda fonte de informação sobre o que eles acreditam é o Estatuto da CCB. O Estatuto é um documento legal, regulatório, que estabelece a estrutura, organização, objetivos, regras e funcionamento da instituição religiosa e é registrado em cartório. Então, embora eles tenham uma crítica muito grande contra as igrejas tradicionais, porque são instituição, porque tem gente paga, tem CNPJ e tudo mais, no fim,
eles acabam tendo que fazer a mesma coisa, porque para se reunir num prédio próprio e tudo mais, é necessário que você tenha todo esse tipo de coisa. Eu vou pegar apenas 3 pontos do Estatuto da CCB para mostrar o que eles creem. Primeiro, com relação às Escrituras. Nós já vimos o que eles dizem no ponto de doutrina, mas no Estatuto, em 1980, o Estatuto dizia: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Tudo ok. Em 1995, e depois ratificado em 2004, isso foi alterado e passou a dizer: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-lo como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A interpretação simples disso aqui é que se a Bíblia, se as Escrituras contêm a palavra de Deus, ela não é totalmente a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, o que significa que ela pode também conter coisas como palavras humanas, erros, equívocos e uma série de outras coisas. Apesar da gravidade dessa mudança que teve na questão da Bíblia, provavelmente a esmagadora maioria dos membros da CCB não percebeu ou se importou com essa mudança no Estatuto, pois no culto da CCB, o que vale é a interpretação do pregador e a palavra falada do profeta, que não podem ser questionadas. O que importa é Deus falar com eles nas suas necessidades. Se ele fala através de um livro que tem erros ou não tem erros, isso aí eles não, realmente o membro comum não se importa com isso. Nessa mesma linha, sobre as Escrituras, na CCB há uma veemente repulsa em estudar a Bíblia para pregar. Os novos pregadores são ensinados que eles devem chegar no culto, eu vou usar a expressão, vazios, sem ter estudado o texto, e na hora da pregação ele deve entrar ainda mais em comunhão com Deus, e a irmandade, a igreja deve clamar a Deus para que seja revelado tanto o texto como a pregação. Então o pastor as pessoas vão para a reunião e eles vão orar e vão clamar a Deus para que Deus revele quem vai pregar, o texto que vai ser pregado e o que vai ser pregado, e isso não pode ser questionado. Isso aí é o que acontece, é assim que acontece. Por exemplo, na Assembleia dos Anciãos de 1971, geralmente eles se reúnem no Brás, só lá no Brás, em São Paulo, ficou estabelecido que não era proibido que os membros estudassem para suas vocações seculares. O médico estudar para medicina e um advogado estudar direito, isso aí não era proibido, mas era proibido estudar a palavra de Deus. Olha o que é que diz a decisão. Nessa reunião é dado esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Quanto a estudar para ampliar os conhecimentos na parte material, em nossa profissão ou outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Então você pode estudar para fazer o vestibular, você pode estudar para fazer um concurso, mas você não pode estudar a palavra de Deus. Isso aí não. Na mesma Assembleia, foi dito, a Assembleia de 1971, no Brás, foi dito que a Bíblia, uma vez interpretada, à mercê do que prega, não pode ser questionada. Na reunião de 1948, no tópico aos crentes, o Estatuto afirma literalmente: a palavra de Deus ensinada à sua igreja não é para ser discutida, porém obedecida. Só assim se honra ao Senhor. Ou seja, o membro da CCB, ele não pode questionar a interpretação que o profeta, o membro, se levanta e traz durante o culto para a igreja. Ele tem que receber aquilo, porque eles acreditam em revelação direta da parte de Deus, então é Deus falando. Então você não pode questionar o que é dito. Essas afirmações e decisões deixam claro que a Bíblia não é autoridade única e final na CCB, mas a interpretação dada por revelação aos que são escolhidos para falar nos cultos. Ainda sobre o estatuto, né? Eu quero ver o que é que ele fala sobre essa liberdade para as pessoas falarem no culto. Apesar deles dizerem que são guiados, no estatuto eles dizem isso, que são guiados somente pelo Espírito em suas reuniões, na prática essa liberdade é tolhida de alguma forma.
Eu vou ler aqui o artigo 11 do Estatuto da CCB. A participação e manifestação individual dos membros nos serviços religiosos fazem parte do culto. Os membros participam de todas as partes do culto, se quiserem. E depende do juízo de quem o preside sob a guia de Deus. Todo culto tem um presidente. Esse presidente, pela revelação de Deus, informação de Deus, vai orientar quem vai falar, quem vai pregar, o que vai acontecer. A ministração dos serviços sagrados está sujeita à convicção espiritual do ministrante. Ou seja, não tem liturgia. O que tem é uma pessoa que é escalada naquele dia para dirigir o culto, e ele vai dirigir de acordo com o que o Espírito Santo manifestar para ele. Agora, o parágrafo único desse artigo, que parece dar uma liberdade muito grande para todo mundo, coloca a autoridade dos anciãos acima dessa liberdade. Ou seja, os líderes e membros podem dizer o que quiser pelo Espírito Santo, desde que esteja de acordo com a doutrina da CCB. Olha o que diz o parágrafo único. O Conselho de Anciãos, em proteção a essa doutrina, poderá retirar a liberdade de manifestação nos cultos de qualquer membro, bem como comunicar às igrejas para cumprimento dessa deliberação. Então, o que vale no final é a autoridade dos anciãos. Primeiro, eles dizem que é o Espírito Santo, a pessoa é livre para falar e dizer o que quiser. Mas os anciãos podem cortar a palavra, desligar o microfone e depois disciplinar o cidadão por aquilo que ele falou. Então a gente fica sem saber realmente que liberdade é essa, né? Até que ponto vai. E nós vamos encontrar a mesma contradição no artigo 24 do Estatuto, que diz: os serviços de culto nas casas de oração são presididos pelos irmãos anciãos ou cooperadores do ofício ministerial, os quais devem vigiar na liberdade do Espírito Santo e em todo o tempo, para que nenhuma coisa estranha ao Santo Evangelho seja manifestada. A gente pode até pensar, isso aqui é um zelo muito grande pela verdade, mas a questão é o seguinte: quem vai definir, uma vez que eles creem em revelação direta e que todos podem receber revelação direta durante o culto, então quem é que vai definir o que é alguma coisa estranha ao Santo Evangelho? Uma vez que o que importa para eles é a interpretação da Escritura e não o que a Escritura está dizendo em si. Então, é por isso que tem esse meio que caos, né? Você procura na literatura, você procura encontrar declarações mais claras, como, por exemplo, uma confissão de fé que tem nas igrejas históricas, ou qualquer coisa que nos ajude a identificar melhor, para a gente não ser injusto com o que eles pensam, e a gente não encontra, por conta da oralidade. Muita coisa é oral, é presencial. A ênfase deles é nisso. Então fica difícil a gente, às vezes, colocar a mão e dizer é exatamente isso que eles estão falando.